B5P211 ou fundos imobiliários de recebíveis? Qual que vale mais a pena? Qual que tem mais potencial de valorização? Qual que gerou mais ganhos ao longo do tempo? Se você nem sabe o que é B5P211, tá pensando aí que é batalha naval, B5P211, acertei um destroyer? Então o vídeo de hoje é para você saber o que é o B5P211 e se ele é ou não mais vantajoso do que os fundos imobiliários de recebíveis. Então vem comigo para o vídeo de hoje. Caso você não me conheça, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou sócio e analista do Desmistificando Research, primeira casa de análise de fundos imobiliários totalmente independente do Brasil, que atua sobre a marca Desmistificando FI. Vamos lá, pessoal, o que é o B5P211? Isso é um ETF que investe em renda fixa, um ETF que tenta ter um retorno próximo do IMA-B5, um índice bem difícil de ser batido, que mede ali a variação dos títulos do governo, então os títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Então o que acontece? O B5P211 tem uma taxinha de administração muito pequena, um ETF criado pelo Itaú, ele compra vários títulos do governo e compra e vende, tentando ter ali um retorno em linha com o IMA-B5, que é um retorno médio dos títulos do Tesouro Direto. E aí muita gente acaba se perguntando, poxa, o IMA-B5 é um índice muito difícil de ser batido pelos fundos imobiliários, na verdade é um índice muito difícil de ser batido pelos investimentos. Será que não vale mais a pena eu comprar o B5P211 do que ficar comprando fundo imobiliário? E aí eu vou colocar na tela para vocês um gráfico que eu preparei, comparando o B5P211 com 3 fundos de recebíveis, HGCR, KNP e VRTA. São 3 fundos de recebíveis bem antigos e aí consigo pegar um pouco mais de histórico. O B5P211 ele tem histórico só desde 2020 porque ele é um ETF muito recente. Então olhem na tela e olhem que interessante. Você vai ver que o HGCR, olha ali, deu 47,07% de retorno, bem acima dos 23,97% do B5P211, ou seja, ele deu uma verdadeira surra no B5. Mas aí se você olhar atentamente ao gráfico, você vai ver que o VRTA já apanha de leve, mas apanha, e aí o Canip toma ali uma surra do B5P211. E daí você vai perguntar, poxa, peraí, se eu não tivesse acertado o HGCR, eu tinha apanhado aqui, tinha ficado para trás. E sim, o seu pensamento está correto. Mas você sabe que aqui no canal, o meu grande objetivo é trazer conhecimento diferenciado para vocês. E é isso que eu vou proporcionar. Uma forma diferente de olhar para os investimentos, não essas formas superficiais. Então vamos analisar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado? Olha lá, em 12 de 2020, que é quando inicia o nosso gráfico, tá? Nós temos o preço sobre o valor patrimonial do HGCR em 0,93. Esse dado é importantíssimo. Do VRTA, 1,06%. E do Canip, 1,04%. Olha só, o HGCR estava descontado frente ao seu valor patrimonial e todos os outros estavam relativamente acima do seu valor patrimonial. Quando eu chego ao final desse estudo, ou seja, julho de 2023, olha como é que nós estamos. O HGCR em uma vez o seu valor patrimonial, o VRTA 0,96 seu valor patrimonial, ou seja, ele saiu aqui ó, de ágio para deságio, e o Canip 0,91 do valor patrimonial. Ele saiu aqui ó, de ágio para muito deságio. Então, isso acaba fazendo a oscilação do gráfico. E aí acaba o quê? Com que você realmente tenha essa sensação de perda nos fundos imobiliários de recebíveis. Mas vai lá, não quero aqui fazer uma defesa cega dos fundos imobiliários de recebíveis. O ponto aqui que eu quero destacar para vocês é o momento de aquisição do fundo imobiliário de recebíveis teria feito diferença entre você escolher um ETF ou você escolher aquele fundo imobiliário de recebíveis. Então esse é um primeiro ponto que você tem que entender. Poxa, eu consigo analisar e entender se esse fundo está com ágio ou se esse fundo está com deságio. Se você consegue fazer essa análise, evidentemente que o fundo imobiliário de recebíveis vai ser uma opção muito melhor. Porque, gente, não tem como. Você entra em qualquer relatório de fundos imobiliários de recebíveis, todos eles possuem títulos com spread de juros frente ao Tesouro Direto. Porque é uma coisa muito óbvia. Por que você vai comprar um CRI de uma empresa lá qualquer e vai ter juros menores do que um título do governo? Seria uma coisa meio louca alguém fazer isso.
Então, o retorno de um fundo imobiliário de recebíveis, ele tende a ser maior do que de um tesouro direto. Só que, evidentemente, que nada vai te proteger se você pagar caro. Você tem que pagar um preço justo ou, preferencialmente, um preço barato. Olha por que o HGCR dá uma surra no B5P211. Porque ele estava descontado 7% abaixo do valor patrimonial. Bastou ele ir para o valor patrimonial e com os rendimentos que ele pagou além disso ao longo do tempo, que ele consegue valorizar. Porque sim, os gráficos que eu mostrei para vocês, eles consideram variação de cota e rendimentos pagos. Então aqui nós temos um primeiro ponto. Preço importa, tá, gente? Preço importa e importa muito. E aí, entre optar entre um e outro, eu vou precisar saber identificar. Mas vamos lá, vamos continuar para aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre esse estudo. Eu vou botar um outro gráfico para vocês na tela. Olhem esse outro gráfico. Esse outro gráfico ele já vai pegar um período mais curto. Já vai ser de dezembro de 2022 a julho de 2023. Para os mesmos 3 fundos imobiliários recebíveis comparados ao B5. E aí você vai ter lá, o que você vai ter? VRTA com 17%, HGCR com 14%, Canip com 12% e o B5P211 com 9%. Olha só, mudei a janela de tempo e os fundos de recebíveis já estão dando uma surra no B5P211. Por que isso acontece? Vamos olhar de novo o preço sobre valor patrimonial no início desse estudo, dezembro de 2022. O que eu tenho? HGCR custando 1,02 do VP, VRTA 1,01 do VP e Canip 0,97 do VP. Quando eu chego no final do estudo, o HGCR até dá uma quedinha do que estava antes, mas ele está uma vez o valor patrimonial. O VRTA também dá uma quedinha, mas ele vai para 0,96. Eu não paguei um ágio muito caro, eu paguei 1,01 e ele caiu um pouquinho. E o Canip está muito descontado, 0,91, mas ele já estava descontado no meu início do estudo. E aí isso acaba me protegendo. Então veja, mesmo o meu fundo imobiliário tendo uma desvalorização de mercado frente ao seu valor patrimonial por diversas questões, o fato de eu já ter pago abaixo do valor patrimonial me protegeu. Fez com que o Canip ganhasse do próprio B5P211. Ganhou pouco, evidentemente, porque ele teve uma desvalorização, mas ganhou. Agora imagina se eu compro Canip agora, nesse momento. Aí vai a minha análise. Essa queda, ela ocorre no Canip porque ele está indo mal, porque ele está com algum problema, ou uma queda de mercado. Os investidores não estão lendo adequadamente o Canip. E aí eu vou optar pelo B5P211 ou pelo Canip? Eu, conhecendo o Canip do jeito que eu conheço, ele não está passando por um problema. O que acontece é uma visão dos investidores frente a ele. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida que no longo prazo o Canip tende a acabar performando melhor do que o B5P211. Então aqui nós chegamos num grande ponto, um ponto realmente muito importante, que é o seguinte: Rodrigo, eu não quero analisar os fundos imobiliários, eu não quero conseguir identificar quem está descontado e quem não está. Eu não quero conseguir identificar quem tem problema e quem não tem problema, porque esse é outro ponto. Mas por enquanto só estamos falando de quem está descontado e quem não está descontado. Mas você pega um fundo imobiliário que deu problema no meio do caminho, você pega lá um Hectare, um Devan, um Iridium, que tiveram alguns CRIs ali que acabaram dando problema, o que vai acontecer? Você realmente vai ter uma perda muito grande. Então, eu não quero fazer essa análise. Essa análise para mim é muito difícil, toma muito tempo. Então, eu vou comprar o B5P211. Eu vou ter um rendimento menor ou vou ter um rendimento potencialmente menor do que eu poderia ter? Sim. Você vai ficar no que eu digo que você vai ficar aqui no média mais. Tá? Não adianta, gente. Você vai comprar um ETF que investe em tesouro direto, você vai ficar na média mais. Não vai ser média menos, porque média menos é poupança, mas vai ser média mais. Você não vai conseguir retornos excelentes, retornos que mudem a sua vida patrimonial, comprando um ETF que compra tesouro direto. Não adianta. ETF é média. Se você quer ter um retorno melhor, você tem que sair da média. É o que nós insistimos tantos. Você tem que sair da manada. Vai sair da manada, para sair da média, você vai precisar de conhecimento. Porque, viu, se eu tivesse comprado errado lá no começo, no primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, VRTA ou o Canip, eu teria perdido dinheiro do que a média. Então seria melhor ter ficado na média. Eu não consigo identificar, eu não quero estudar, eu não quero me dedicar para sair da média, então fica na média. Aí você fica com o B5P211.
Não, Rodrigo, eu quero estudar, eu quero tentar identificar esses fundos, eu vou conseguir fazer uma diversificação que, na média, eu vou fugir da média, né? Então, porque o objetivo da diversificação é essa, é que você não vai acertar em todos os pontos, mas a média da sua carteira vai fugir da média mais, né? E aí, com isso, você vai acabar tendo um retorno melhor. Então, aqui fica para vocês esse ponto. O que é o B5P211? Então, um ETF que investe em tesouro direto, então uma opção de você investir ali no tesouro direto, ao invés de ir lá e comprar um título, 2 títulos, você pode comprar o B5P211 e um comparativo com os fundos imobiliários de recebíveis, que vai depender muito se você consegue fazer essa análise ou não e o momento que você está comprando. E para concluir esse nosso vídeo, nós temos um gráfico muito importante, então não sai aqui do vídeo não, tá? E se esse vídeo está fazendo sentido para você, já aproveita, inscreva-se, compartilha com um amigo, deixa seu comentário, curta para que mais pessoas possam assistir esse tipo de conteúdo educacional. Então agora, presta atenção nesse gráfico que eu vou colocar na tela para vocês. Esse último gráfico, tá? Que vocês estão vendo na tela, ele já é um gráfico que pega vários fundos imobiliários de recebíveis no período completo. Então eu fiz por curiosidade, não, deixa eu pegar então vários fundos imobiliários de recebíveis e comparar com o B5P211. E aí vocês vão ver o que novamente? Que VRTA e Canip, evidentemente nós já vimos porque que eles desvalorizaram, e aí você vai ver também IRDM, DEVA e HCTR bem abaixo do B5P211. DEVA e HCTR muito abaixo. Por quê? Fundo imobiliário que teve problema no meio do caminho. Agora olha os destaques, PLCR e HGCR. Aí você vai ver que eles não tiveram uma grande variação do seu valor patrimonial. Ou seja, no final das contas, nem é tão importante assim para que ele tenha um ganho, com que eu compre ele muito descontado. Tá? Evidentemente que eu comprar descontado vai potencializar esse meu ganho. Mas o importante é que esse fundo não dê problemas ao longo do tempo e eu não pague caro. E para fundo imobiliário de recebíveis é muito fácil de identificar esses pontos todos, não pagar caro e em que momento comprar eles. Então, isso acho que ajuda muito vocês a refletirem e entenderem. Rodrigo, eu quero ficar na média ou na média mais, e aí eu vou buscar esses ETFs. Não, eu quero sair da média, eu quero sair da manada, eu quero ter um ganho acima da manada. E eu digo para vocês, é possível sim, eu venho ao longo dos anos tendo esse rendimento acima da média, acima da manada. E hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia você tem ajuda de pessoas como eu, com o meu serviço de research, que ajuda vocês a fazerem a análise de vocês. Por sinal, vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem conhecer. Você não precisa ficar batendo cabeça como nós batíamos cabeça há 20, 15 anos atrás. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora você saiba que B5P211 não é batalha naval, eu não vou destruir nenhum destroyer com esse código, ele é só um ETF negociado na Bolsa de Valores que compra títulos de renda fixa e que, na minha visão, é muito melhor comprar fundos imobiliários de recebíveis do que esse ETF, porque eu gosto realmente de sair da média. Espero vocês no nosso próximo vídeo e um forte abraço!